Muito bem, com muita alegria vamos compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. O objetivo desse programa é estar te lembrando das promessas de Deus, te lembrando dos princípios da Palavra de Deus, para que você possa abençoar e conduzir a sua família debaixo da graça de Deus. Muito bem, nós estamos vivendo um momento singular na nossa história. Eu, pelo menos, com 60 anos de idade, é a primeira vez que eu vejo no mundo o que está acontecendo atualmente. Um alvoroço, uma agitação, uma preocupação dos governos de todos os países com a situação de uma doença, de um vírus que está ameaçando todos nós de passarmos por momentos de tristeza, por momentos de dores, por momentos de enfermidades e até mesmo por momentos de morte. Temos visto alguns líderes, alguns países fechando as suas fronteiras, pedindo que as pessoas não saiam na rua. Aqui no Brasil nós já estamos fechando auditórios públicos, grandes reuniões, temendo esta situação. E eu quero, nesse contexto, compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus em um momento em que algumas cidades, basicamente 2 cidades, estavam ameaçadas de destruição. E Deus levanta um homem que clama daquelas 2 cidades. E nós podemos aprender alguma coisa com esse homem. Eu quero falar com vocês sobre Abraão, no momento em que Deus revela a ele que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão tem uma atitude que eu e você devemos aprender com ele. Abraão tinha uma preocupação com as pessoas. Ele era um homem bom, um homem de coração nobre. E ele era também um membro de família, um líder de família, que sabia da sua responsabilidade como líder de família. A Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, basicamente do versículo 14 em diante, nós vamos conhecer a história quando Abraão está na porta da sua casa, sentado debaixo de uma grande árvore, e chega 3 pessoas na sua casa e eles começam a conversar. Abraão, como era um homem muito bom, muito hospitaleiro, ele logo oferece comida, ele logo oferece uma vasilha, toalha para lavar os pés, para receber com honra aquelas visitas na sua casa. E depois de uma conversa, Deus faz para Abraão uma promessa linda, que está chegando a hora de cumprir, de realizar o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito a Abraão há mais de 20 anos atrás, que era o nascimento do seu filho. Abraão aguardava o cumprimento dessa promessa. De repente Deus chega, conta isso para ele, mas logo depois os homens que estavam ali, os 2 anjos, saem em direção a Sodoma e Gomorra. E eu acho lindo porque Deus, ele fala uma frase muito interessante. Ele disse: ocultaria eu alguma coisa de Abraão? Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço? E aí ele dá um testemunho sobre Abraão. Ele disse: vendo que Abraão certamente se tornará uma grande nação, e uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, porque eu o conheço, que ele ordenará os seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. Eu acho isso lindo, porque Deus diz: eu não vou esconder de Abraão aquilo que eu estou pensando em fazer. Eu conheço Abraão, eu posso conversar com Abraão, eu posso revelar a ele. E quando nós continuamos lendo a história, nós vamos ver que Abraão se coloca de pé diante do Senhor e começa um período de intercessão. Ele começa a interceder diante da situação. Havia uma catástrofe eminente. 2 homens haviam saído, nós sabemos que são 2 anjos,
havia saído para cumprir a ordem de Deus de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão era um homem sensível, um homem generoso no amor. Ele não queria que Sodoma e Gomorra fosse destruída, principalmente porque dentro de Sodoma e Gomorra morava seu sobrinho Ló. E aí ele começa a conversar com Deus, e ele faz uma pergunta muito séria para Deus. Talvez a pergunta que eu e você estejamos fazendo nesse atual momento. Abraão se aproxima de Deus e diz: tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Essa pergunta de Abraão traz uma responsabilidade muito grande para mim e para você como homem e mulher de Deus. Nós temos que estar na posição de interceder pelo outro, de nos posicionar e conversarmos com Deus sobre as situações que estão conversando. Foi o próprio Deus que nos deu acesso a Ele. Hoje nós podemos orar e conversar com Ele toda hora. Jesus Cristo veio para romper com o véu que nos separava. E agora nós podemos, como Abraão, chegar diante de Deus e falar, e clamar, e questionar. Abraão questionou Deus: porventura o Senhor vai matar? Se tiver justos. E ele começa uma sucessão de intercessão. Não tinha 50, ele pediu por 40, não tinha 40, ele pediu por 30, não tinha 30, ele pede por 20, até que chega o momento, lá no versículo 32, que ele disse: não se ire, Senhor, e ainda falarei somente uma vez, se porventura encontrar ali 10 pessoas, 10 justos, e Deus diz: se tiver 10 justos, eu não destruirei por causa deles. Eu quero te dizer que a presença do justo na terra faz a diferença nas ações de Deus. Deus espera que eu e você nos posicionemos. Abraão foi um homem intercessor, um homem que orou. E eu percebo algumas características na oração de Abraão, que eu e você tememos assumi-la hoje, diante da situação do mundo, diante da situação do Brasil. Primeira coisa que nós vamos ver: Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus, para que nas horas de adversidade eu tenha liberdade para falar com Ele. E nós vamos notar nessa leitura, por favor, leia o capítulo 18 de Gênesis. Nós vamos encontrar aqui que Deus gostava da intimidade com Abraão. Que Deus tinha intimidade com Abraão. Abraão tinha com Deus e Deus tinha com ele. Havia uma reciprocidade de relacionamento. E Deus agradava-se de Abraão a ponto de vir à casa de Abraão, a ponto de dizer: eu não sou capaz de fazer alguma coisa sem contar para o meu amigo. E Deus falava com Abraão, porque Abraão falava com Deus. Questione você mesmo. Você tem falado com Deus? Qual é o seu período de falar com Deus? Você tem deixado na terra marcas de um homem que ora, de uma mulher que ora, especialmente pela família? Outra característica de Abraão, além de ter intimidade com Deus, ele era um homem perseverante na oração. Abraão foi perseverante em orar por Sodoma e Gomorra. Foi perseverante em orar visando a salvação do seu sobrinho Ló. Ele insistiu com Deus. Ele chegou ao ponto de se desculpar diante de Deus por tanto questionamento, por tanta insistência. Abraão estava disposto a só parar de orar, a só parar de interceder, quando ele recebesse a resposta de Deus. E ele não aceitava nenhuma resposta que não fosse a bênção de Deus sobre a sua família. Alguns de nós até oramos. Você vai dizer: eu oro na hora de deitar, eu oro na hora de levantar, eu oro quando eu estou na igreja.
Alguns de nós até oramos, mas não basta orar. Nós precisamos de perseverar na oração, principalmente quando a bênção demora a chegar, principalmente quando parece que ela não vai chegar. Nós precisamos de insistir. Outra coisa que nós vamos ver é que Abraão tinha um propósito. Ele ora por Sodoma e Gomorra com o propósito de salvar a família do sobrinho. Nós precisamos de ter propósitos para a nossa família, propósitos para a nossa casa, para a nossa igreja. A terceira característica que eu vejo aqui, a primeira, intimidade com Deus, a segunda, perseverança, a terceira, propósitos claros. Precisamos ser claros, transparentes, falar, missionária, mas Deus conhece o que eu sinto, Deus conhece o que eu penso. Deus também conhecia o que Abraão sentia. Deus também sabia o que Abraão pensava. Deus conhecia Abraão. Ele conhecia tanto que ele testemunha de Abraão. Ele diz, eu sei que ele vai ordenar os seus filhos, que ele vai fazer dos seus filhos homens justos e tementes. Deus conhecia Abraão. Mas mesmo assim, Abraão foi muito claro. Primeiro ele começou a pedir, mas ele tinha um propósito. Ele queria salvar a vida do seu sobrinho. Hoje eu e você devemos estar clamando pelo mundo, clamando pelo Brasil, clamando pelas cidades, mas devemos clamar também pela nossa casa, para que a peste, para que a doença não chegue até ela. Abraão não desistiu de salvar a sua família. O número de pessoas justas foram diminuindo, até que chegou a quantidade de 10. Quando chegou, ele pensou, não dá para salvar a cidade, mas pode salvar o meu sobrinho. Ele continuou pedindo. Deus sempre responde a quem o busca. Abraão pede a Deus sobre Sodoma e Ló. Deus diz não sobre Sodoma e Gomorra, mas diz sim sobre Ló e sua família. Às vezes nós não vamos ouvir um não de Deus, porque Ele é soberano. Tem algumas situações que Ele vai dizer não. Deus poderia ter livrado todos nós desse vírus? Poderia. Mas Ele pode também estar querendo trabalhar alguma coisa através disso. O vírus pode até vir, mas ele não deve atingir a minha e a sua família. Devemos nos colocar como Abraão e orar por eles. As pessoas na Bíblia foram muitas, que nós vamos encontrar modelo de pessoas, exemplo de pessoas que clamaram e foram ouvidas. Clamaram especificamente por suas famílias. Eu falo com muita liberdade disso. Eu tive um pai que foi um verdadeiro intercessor. Eu sabia exatamente os horários que eu não podia ir na casa do meu pai, porque ele estava orando por nós. Eu já presenciei muitas bênçãos, fruto da intercessão dele. Quantas vezes, quando solteira, chegava na casa do meu pai, tarde, mais ou menos 11, 11h30 da noite, chegava do trabalho. Quando eu trancava a porta do meu quarto para dormir, eu escutava meu pai intercedendo por nós. Oração longa de 1 hora, 2 horas, ia deitar depois da meia-noite, porque estava intercedendo pelos seus filhos, pela sua família. A Bíblia tem muitas pessoas que fizeram isso. Se nós vermos lá nos evangelhos, nós vamos encontrar, por exemplo, Pedro. A sogra dele está doente, ele intercede pela sogra e Jesus cura a sogra dele. Jairo, eu já falei aqui sobre Jairo. Ele intercedeu pela filha que estava morta e Jesus ressuscitou a filha dele. Bartimeu clamou por si mesmo, era um cego. Pediu misericórdia pela vida dele e Deus o curou. Jesus parou uma multidão para curá-lo. Nós vamos encontrar as duas irmãs, Maria e Marta. Diante da morte, da doença do irmão, elas clamam para Jesus. Jesus diz, não vou lá agora, ele está dormindo. 4 dias depois de ressuscitado, Jesus chega. O clamor que elas haviam feito estava de pé. A oração que elas haviam feito há alguns dias atrás estava de pé. Deus ouviu e estava pronto para atender. Ele não pôde ir para curar a enfermidade, mas ele foi para ressuscitar dos mortos. Já estava fedendo, estava no túmulo, enterrado. E Jesus tira ele do túmulo e o ressuscita. Porque uma oração é poderosa diante de Deus. O
intercessor vale muito diante de Deus. Nós vamos ver no Velho Testamento homens e mulheres clamando a Deus pelos seus familiares. Um exemplo clássico é o de Isaac, que a sua esposa Rebeca era estéril, e a Bíblia vai nos dizer que ele ora incessantemente por ela. Ele aprendeu com o pai Abraão. Abraão ensinou ele o valor da intercessão. Agora ele intercede por Rebeca e ela gera filhos. Deus dá a ela filhos. Ela tem os gêmeos Esaú e Jacó. A oração é uma arma fundamental para abençoar a família. E eu vim aqui nesta manhã te dizer: não desespere, não temas, ore, confie. Faça o seu papel, dobre os seus joelhos. A Bíblia diz: tranca dentro do seu quarto e em secreto fala para Deus que te vê em secreto. Ele te ouve. Não fica esperando os outros orar por você, não. Não fica pedindo oração e ficando sem orar, não. Peça oração, mas ore também. Eu e todos os demais queremos interceder por você, mas queremos que você também ora. A sua necessidade só você sabe expressá-la diante de Deus. Comece agora, hoje, um propósito de orar por sua família. Faça jejuns pela sua família. Faça jejuns pelo Brasil, pelo mundo. Ore por essa situação, para Deus dar sabedoria aos nossos governantes. Em vez de ficar nos WhatsApps da vida, nos Facebooks da vida, detonando as autoridades, ore por elas, clame por elas. Faça como Abraão. Apresente a Deus a situação que estamos vivendo. Apresente a sua família. Interceda por ela todos os dias. Deus ama e está interessado em abençoar a minha e a sua família, muito mais do que nós podemos imaginar. Deus é apaixonado pela família. Nem com o pecado ele desistiu da família. Até para Jesus vir ao mundo precisou de uma família. Não desista da sua. Não abra mão da sua família, ore por ela, clame por ela. Família tem defeito, família tem problema. Família é um lugar onde as angústias se aprimoram. Relacionamentos são mais difíceis, mas não tem nada que a oração não resolva. Abraão e Ló estavam meio problemático. Ló separou de Abraão. Nem por isso Abraão deixou de amá-lo, nem por isso Abraão deixou de interceder por ele. Deus está interessado na sua família. Decida ter um horário, um lugar de intercessão. Tenha uma rotina de oração na sua casa. Ore por você mesmo, ore por seu cônjuge, ore pelos seus filhos, ore pela salvação deles, não conforme com eles no mundo. Ore pela salvação da sua família, da vida financeira, da saúde física, da emocional, da espiritual. Ore por milagres e curas na sua casa. O nosso Deus é um Deus de milagres e Ele quer fazer milagres na família. Ele curou a sogra de Pedro no lar. Ele curou a menina de Jairo. Ele ressuscitou ela no lar. Jesus visitava o lar de Lázaro e de Marta e Maria para levar bênção. Deus quer visitar a minha e a sua casa. Quando nós clamamos a Ele, Ele vai lá. E Ele sara as nossas enfermidades, Ele realiza milagres na nossa vida. Ore pelos relacionamentos familiares. Como é difícil relacionamento familiar, como tem mágoas. Mas se você orar, Deus vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor